Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu encontrei para vocês um modelo muito delicado. Esse modelo, ele é bordado apenas com pontilhós. Então, um modelo muito bonito, delicado, gostoso de bordar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse modelo é para você bordar em barrados de pano de prato. Ele tem 36 quadradinhos de altura. E como nós vamos bordar apenas o pontilhós, você vai utilizar nesse modelo apenas linhas mais finas. Então, linhas mais finas que a linha Cleia. Pode utilizar 3 fios de meada de ponto cruz se você preferir. Eu vou utilizar aqui a linha Cleia 1000, porque eu vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior. Então, aqui eu consigo utilizar a linha um pouco mais grossa, mas quando você bordar esse modelo no barrado de pano de prato, você sempre utiliza linhas mais finas do que a linha Cleia. A minha amostra hoje mede 28 centímetros por 12 e vou iniciar encontrando o centro do barrado. Então, você pode seguir esse passo a passo bordando uma amostra ou direto no pano de prato. Então, você vai dobrar nos dois sentidos e vai encontrar o furo do centro. A partir dele, a gente começa a bordar o nosso primeiro pontilhós. Eu escolhi 3 tonalidades de cores para fazer aqui os pontos. Nosso desenho é dividido em partes. Escolhi 3 tonalidades de uma mesma cor, mas se você preferir trabalhos mais coloridos, você pode escolher 3 cores diferentes para bordar o pontilhós e uma cor para fazer as folhinhas. Então, nós vamos começar bordando aqui o pontilhós do centro, vou utilizar aqui a cor mais escura. Vou aproximar bem. Você inicia contando 3 furos para baixo. Esse furo do centro é o primeiro, você conta 1, 2, 3. E vai sair de baixo para cima no terceiro furo. Um pontilhós, ele mede mais ou menos uns 30 centímetros de linha. Esse primeiro ponto, nós vamos bordar apenas um pontilhós, mas no resto do trabalho, nós vamos fazer vários pontos, então você pode trabalhar com linhas maiores ou menores, dependendo da facilidade que você tem para bordar. Encontrou o centro, pontou 3 furos para baixo, agora você volta para o centro. Vai bordar mais um furo ao lado e volta aqui em cima no mesmo lugar. E vai fazer mais um fio, sempre um furo ao lado. Quando você bordar esses 3 fios, você vai começar a subir. Então, você sai aqui um furo acima e sempre, ó, voltando para o mesmo lugar. Você vai bordar agora 5 fios, sempre, ó, saindo um furo acima e sempre voltando para o mesmo lugar. O pontilhós, para quem não conhece, ele é bordado com 5 fios de cada lado, até formar aqui um quadradinho, com todos os fios se encontrando no centro. Assim que você subir os 5 fios, você vai fazer agora 5 fios para o lado. Então, é só você sair um furo ao lado e vem circulando até de novo você formar aqui 5 fios. Assim que você terminar os 5 fios, agora você vai descer 5 fios. Então, é só você sair um furo abaixo, continuar circulando até você bordar aqui também, ó, 5 fios. Assim que você terminar os 5 fios, você vai encerrar fazendo esse furo que ficou aqui embaixo, ó, sem bordado, porque você precisa ter também aqui 5 fios na parte de baixo. Então, para quem não conhece, esse é o pontilhós. Então, você pode puxar a linha, ó, para aparecer desse furinho aqui no centro do ponto. E agora, nós vamos fazer o arremate. O arremate do pontilhós, ele é bem simples. É só você passar a sua linha por baixo dos fios do bordado, sem pegar o tecido, somente embaixo dos fios. E vai fazer aqui uma volta completa embaixo do seu ponto. Então, é só você vir fazendo aqui a volta completa. Se não sentir segurança, pode fazer mais de uma volta, mas o importante é você fazer aqui no mínimo uma volta completa embaixo do seu ponto. E depois é só cortar a próxima. E faz a mesma coisa com a linha de início. Você pega essa linha e faz também no mínimo uma volta completa embaixo do seu ponto. Agora, nós vamos fazer uma carreira de meio pontilhós ao redor desse ponto. Agora, eu vou utilizar a linha da cor média. A partir do terceiro furo aqui do ilhós, da parte mais alta, você vai pular 3 furos, 1, 2, 3, e vai sair de baixo para cima no furo 4. Então, você vai ter 3 furos de distância entre um pontilhós e o outro. Do mesmo jeito, deixa um pedaço de linha atrás para depois você fazer o arremate. E agora, nossos pontos, eles não vão ser completos com 5 fios de cada lado. Alguns pontos, você vai ter somente o lado esquerdo com o lado de baixo,
outros você vai ter somente o lado esquerdo. Então, agora, nós vamos fazer aqui uma volta completa, mas sem fazer o ponto ilhós completo. Então, você vem seguindo comigo, o passo a passo é o mesmo que a gente fez aqui. O que vai mudar é que você vai bordar somente alguns dos lados. Então, você vem acompanhando qual lado que a gente vai bordar. Nós vamos bordar esse ponto com apenas o lado esquerdo. Então, você vai iniciar contando 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Como a gente vai bordar somente o lado esquerdo, então, você vai bordar 5 fios subindo. E continua do mesmo jeito, ó, todos os fios se encontram no mesmo lugar. Então, essa vai ser a mudança que a gente vai ter nesse desenho. Assim que você fechar o fio 5, você vai sair aqui em cima, no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer o ponto ilhós para o outro lado. Esse outro lado, você vai ter a linha direita e a linha de baixo. Então, sempre começa contando o fio em diagonal. 1, 2, 3. Quando você conta em diagonal, você encontra o centro do ponto ilhós. Então, agora, a partir desse furo do centro, nós vamos bordar 5 furos descendo e 5 furos aqui embaixo. Então, do mesmo jeito, ó, vem circulando, igual a gente fez naquele primeiro ponto. Descendo 5 fios, todos se encontrando aqui no mesmo lugar. Assim que você fechar o 5º fio, agora você vai bordar 5 fios na parte de baixo. E esse ilhós você só vai fazer esses 2 lados. Quando você chegar no último ponto, você volta para o mesmo lugar. Vamos fazer agora o próximo ponto ilhós. O próximo ponto, ele vai repetir esse que a gente acabou de fazer. Você tem o lado direito e o lado de baixo. Sempre começa contando 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Então, você vai fazer o mesmo passo a passo que você acabou de fazer. Agora, eu vou adiantando um pouco o vídeo, porque vai ter bastante repetição, e o importante é você saber o lado que você vai bordar. Então, aqui você faz o mesmo passo a passo. Desce 5 furos e depois borda 5 furos para o lado. Assim que você fechar o 5º fio, de novo, volta para o mesmo lugar. Essa passagem é sempre a mesma. Volta para o mesmo lugar e conta 3 em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Agora, nós vamos bordar somente o lado direito. Então, nesse ponto, você só vai descer 5 fios, todos se encontrando aqui no mesmo lugar. Então, você vai pausando o vídeo, seguindo aqui os lados que eu estou mostrando, ó. Então, sempre 5 fios. O importante é você ver o lado que você vai bordar, pra gente conseguir formar aqui o nosso desenho. Mas a maneira de bordar é sempre a mesma. Assim que você terminar os 5 fios, você volta para o mesmo lugar, porque a gente vai mudar a direção. Agora, você conta 3 furos em diagonal para o outro lado. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Agora, nós vamos bordar os 5 fios a parte de cima e os 5 fios do lado direito. Então, você vem para o centro e vai bordar 5 fios aqui na parte de cima, todos vão se encontrar naquele terceiro furo em diagonal que você contou. Borda 5 fios em cima e desce 5 fios do lado direito. Assim que você descer os 5 fios, do mesmo jeito, fecha aqui o 5º fio, volta para o mesmo lugar, conta os 3 furos, 1, 2, 3, ó, sempre em diagonal. Aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E você vai fazer o ponto ilhós do mesmo jeito, somente a parte de cima e o lado direito. Então, borda 5 fios para o lado, 5 fios para baixo. Assim que você fechar o 5º fio, do mesmo jeito, volta para o mesmo lugar, conta 3 furos em diagonal para o outro lado, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós, e agora você vai fazer a linha do lado esquerdo e a linha de cima. Então, 1, 2, 3, aqui é o centro, você vai subir aqui 5 linhas, todas se encontrando aqui no centro. O centro é sempre aquele terceiro furo em diagonal que você contou. Você vai subir 5 fios e fazer 5 fios aqui para o lado direito. Assim que você fechar o 5º fio, do mesmo jeito, volta para o mesmo lugar, conta os 3 furos,
1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós, e você vai repetir esse mesmo passo a passo. Vai subir 5 furos e fazer 5 furos para a direita. Vai fazer somente o lado esquerdo e o lado de cima do ponto ilhós. Assim que você fechar o quinto fio, volta para o mesmo lugar, conta os 3 furos em diagonal de novo. 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós, e dessa vez nós vamos bordar somente o lado esquerdo. Então, se você só vem bordando, ó, os fios para cima, todos se encontrando aqui no mesmo lugar, e dessa vez você borda apenas 5 fios. Terminou o quinto fio, volta para o mesmo lugar. Nós vamos fazer a volta completa até encontrar aqui no início. Depois que você voltou aqui para o mesmo lugar, você vai contar os 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E dessa vez nós vamos bordar o lado de baixo e o lado esquerdo. Então, você vai fazer 5 fios aqui em linha reta na parte de baixo. E depois você sobe 5 fios. Assim que você terminar esse lado, você volta aqui em cima no mesmo lugar. A minha linha acabou, então já mostro para vocês. Quando a sua linha acabar, é só você sair com a nova linha no mesmo ponto onde você já ia sair para fazer o próximo ponto. Então, eu fechei a quinta linha e ia voltar para o mesmo lugar. Então, eu vou sair aqui onde eu já ia sair se minha linha não tivesse acabado. Daqui a pouco eu mostro o arremate. Vamos fazer somente mais uma parte. Conto os 3 em diagonal. 1, 2, 3. Dessa vez, ó, o terceiro furo em diagonal já é o centro daquele primeiro ponto que a gente fez. A gente já fez o lado esquerdo, então agora a gente só vai fazer a parte de baixo. Então, é só você circular fazendo aqui 5 fios em linha reta. Eu fiz aqui 4 e o quinto já está bordado. Olha que fácil e lindo que fica o seu modelo. Então, fizemos a volta completa. O arremate, ele vai ser um pouquinho mais complicado. Você pode fazer aqui o nozinho. Se você estiver utilizando a linha fina, o nozinho é o arremate mais seguro. Mas você também pode passar por baixo do fio. Como a gente só tem metade aqui do ponto, então, você vai passar por baixo aqui dos fios até chegar em um dos lados. Depois, você passa por cima desse primeiro fio. Pode fazer também o nozinho, se você não quiser somente passar por cima dessa linha, pode fazer aqui um nozinho. Passa por cima desse fio e volta passando por baixo dos outros fios. Se você não sentir segurança, pode fazer a mesma coisa do outro lado. Passa por cima do primeiro fio e por baixo dos outros, até de novo você chegar aqui do outro lado. Então, você pode fazer essa passagem, pode fazer somente o nozinho, mas aquele arremate que você sente mais segurança, que você já está acostumado. E depois corta próximo. E faz a mesma coisa com a linha de início. Ou faz já o nozinho aqui no centro, ou faz aquela passagem, passa embaixo dos pontos, passa em cima desse primeiro fio e volta passando de novo. Escolhe aquele arremate que você sente mais segurança. Então, fizemos aqui o primeiro triângulo, o meio ponto ilhós. Nós vamos fazer agora um segundo triângulo ao redor desse. Para começar o próximo triângulo, você vai escolher esse ponto ilhós aqui da direita, esse furo aqui onde tem a união dos fios. Em linha reta, você vai deixar 5 furos sem bordar. 1, 2, 3, 4, 5, ó, deixa 5 furos sem bordar e vai começar a bordar no furo 6. Vai sair de baixo para cima no furo 6. E a maneira de bordar vai ser a mesma. Todos os fios se encontram no mesmo lugar, o importante é você saber quais são os lados que você vai bordar. Igual a gente fez aqui. Começa ó, do mesmo jeito, sempre contando em diagonal. 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós. E nesse ponto, nós quase vamos fazer o ilhós completo. Nós vamos subir 5 furos, fazer 5 para o lado e descer 5. Nós vamos fazer 3 lados do ponto ilhós. Então, é só você seguir aquele mesmo passo a passo. Você vai fazer os 5 fios, todos vão se encontrar no mesmo lugar, mesmo passo a passo que você fez no ilhós. Até você subir os 5 fios, fazer 5 fios para o lado, e depois descer 5 fios até encontrar aqui embaixo.
Assim que você terminar esse ponto ilhós, você vai sair aqui no mesmo lugar, quando você fechar aqui o quinto fio, sai no mesmo lugar e vai contar os 3 furos em diagonal pra gente começar o próximo ponto. Então, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós, e dessa vez nós vamos bordar o lado de cima e o lado esquerdo. Assim que você terminar esse ilhós, de novo, sempre o mesmo passo a passo, sempre volta para o mesmo lugar e sempre conta os 3 furos. 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós e vai fazer o mesmo passo a passo. Então, esse ponto, de novo, você vai bordar somente a parte de cima e o lado esquerdo. Então, faz 5 linhas retas para o lado, depois 5 para baixo. Agora, nós vamos repetir esse desenho mais uma vez. Então, fecha o quinto fio, volta para o mesmo lugar, conta 3 furos em diagonal, 1, 2, 3, e vai repetir o mesmo desenho. 5 fios na parte de cima e 5 fios do lado esquerdo. Assim que você terminar o quinto fio, sai do mesmo lugar, conta os 3 furos, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós. E dessa vez, nós vamos bordar 3 lados. Você vai bordar a parte de cima do ilhós, você vai bordar o lado esquerdo e depois também a parte de baixo. Então, 5 para o lado, 5 para baixo e 5 para o lado. Agora, de novo, volta para o mesmo lugar. Agora, a gente vai mudar a direção, então, você conta 3 em diagonal nessa outra direção. 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E dessa vez, você vai bordar 5 furos do lado esquerdo e depois os 5 furos da parte de baixo. Então, é só você descer 5 furos e depois fazer 5 furos para o lado. Agora, você vai repetir esse desenho mais 2 vezes. Então, você fecha o quinto fio, sai no mesmo lugar, conta os 3 furos, 1, 2, 3, aqui é o centro do ponto ilhós, e faz o mesmo passo a passo. Desce 5, faz 5 para o lado. Fecha esse ponto, faz um novo ponto também, 5 para baixo, 5 para o lado. Você vai ter 3 vezes esse mesmo desenho que você acabou de fazer. Assim que você terminar os 3 pontos, ó, na mesma direção, sai aqui no mesmo lugar, mesmo passo a passo ainda. Conta os 3 furos, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós. E agora, de novo, você vai fazer o lado esquerdo, o lado de baixo e o lado direito. Então, é só você descer aqui 5 furos. Então, você desce 5 fios, faz 5 fios para o lado e 5 fios para cima. Assim que você terminar o último fio, continua o mesmo passo a passo. É o mesmo passo a passo em todo o desenho. Sai no mesmo lugar, conta 3 furos. Esse passo a passo que eu vou mostrar agora, você vai repetir também 3 vezes, igual você fez aqui do lado. Então, eu mostro aqui a primeira, depois você repete. Sai no mesmo lugar, conta 3 furos, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E agora, você vai fazer a parte de baixo e a parte da direita. Então, é só bordar 5 para o lado, 5 para cima. Terminou a volta completa, sai no mesmo lugar, conta 3 furos, faz de novo a parte de baixo e a parte direita. Vai fazer isso 3 vezes. Assim que você fizer os 3 pontos iguais, você tem esse resultado. Agora, você vai, de novo, volta para o mesmo lugar, conta 3 furos em diagonal, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do ponto ilhós. E, de novo, você faz 5 fios na parte de baixo, 5 fios do lado direito e 5 fios do lado de cima. Então, borda 5 para o lado, 5 furos para cima e 5 furos para o lado de novo. Assim que você fizer o último fio, você volta para o mesmo lugar, conta 3 furos em diagonal, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E agora, você vai bordar apenas o lado direito e o lado de cima. E também vai fazer isso 3 vezes. Então, sempre conta os 3 furos, encontra o centro, borda 5 furos para cima, 5 furos para o lado. Depois, sai no mesmo lugar, conta 3 furos em diagonal de novo, 5 para cima, 5 para o lado. E vai bordar 3 pontos do mesmo jeito. Assim que você terminar os 3 pontos, ele já vai ficar unido com aquele primeiro que a gente fez. Está pronto aqui o nosso triângulo em meio ponto ilhós. Olha que lindo! Só essa parte já deixa o seu trabalho lindo.
Mas agora nós vamos fazer uma continuação. Eu vou utilizar um tom mais claro. Eu quero dar um realce nessa parte do desenho. Nós vamos fazer o ponto ilhós dos 4 lados desse desenho. Começando da parte de baixo do lado esquerdo, você tem esse ponto ilhós no canto. Você começa desse segundo ilhós aqui da parte de baixo. Vai sair com a sua linha de baixo para cima, no mesmo furo da ponta do ilhós. E dessa vez, nós vamos fazer o ilhós completo, igual a gente fez aqui no início. Começa do mesmo jeito, sempre contando 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. E, de novo, você vai seguir o mesmo passo a passo que você já fez em todo o desenho. Aqui não vai mudar. São sempre 5 fios de cada lado. É só você saber quais os lados que você vai bordar. Mas agora, nós vamos bordar o ponto ilhós completo. Então, agora é só você fazer aqui a volta completa, bordando 5 fios de cada lado, até encontrar aqui no início. Assim que você fizer a volta completa, sai desse mesmo furo aqui da parte de baixo. Esse passo a passo que eu vou mostrar agora, você vai seguir ainda mais uma vez, porque você precisa bordar aqui 3 pontos ilhós. Então, terminando esse que você vai fazer agora, você segue esse mesmo passo a passo que eu vou mostrar agora. Sai nesse furo aqui da diagonal, conta 3 furos, 1, 2, 3, esse é o centro do próximo ponto ilhós. E de novo, você vai fazer aqui a volta completa, vai fazer os 5 fios de cada lado, até encontrar aqui no início, e depois sai de novo na ponta mais baixa, conta 3 furos em diagonal para encontrar o centro, e faz também mais uma volta completa. Assim que você fizer a volta completa do terceiro ilhós, você vai sair aqui no furo de cima. Esse passo a passo que eu vou mostrar agora, você vai repetir aqui mais uma vez depois. Você sai desse canto de cima, conta 3 furos, 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E de novo, vai fazer a volta completa. Você vai fazer aqui também 5 fios de cada lado até formar o quadradinho completo. Vai fazer aqui toda a volta até encontrar aqui no início. E depois segue o passo a passo que eu mostrei. Sai aqui no canto mais alto. Conta 3 furos para encontrar o centro do próximo ponto. E vai fazer aqui mais uma volta completa também, até você completar aqui 3 pontos ilhós. Assim que você bordar os 3 pontos ilhós, você tem esse resultado. Agora, nós vamos fazer esse mesmo passo a passo na parte de cima. Então, você tem aqui o ilhós no canto, a partir do segundo ilhós, nesse furo aqui da ponta, vai sair de baixo para cima. Você vai repetir agora esse passo a passo que eu vou mostrar e vai fazer 3 pontos ilhós um ao lado do outro. Começa saindo no canto, conta 3 em diagonal, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo ponto. E vai fazer a volta completa, 5 fios de cada lado até formar aqui o quadradinho. Agora, a gente vai adiantando para nossa aula não ficar muito repetitivo. Vai fazer a volta completa. Depois sai no canto aqui de cima, conta os 3 furos para encontrar o centro do próximo ponto, faz a volta completa, sai no ponto diagonal de cima, conta os 3 furos e também faz a volta completa. Vai fazer 3 pontos ilhós, ó, do mesmo jeito que você fez aqui embaixo. Assim que você terminar de bordar os 3 pontos, você vai seguir esse passo a passo que eu vou mostrar agora e bordar mais 2 pontos ilhós agora para baixo. Então, você sai desse furo de baixo aqui da diagonal. Conta 3 furos em diagonal, 1, 2, 3, que vai ser o centro do próximo ponto. E, de novo, vai fazer a volta completa, fazendo 5 fios de cada lado, até formar aqui um quadradinho completo. Assim que você fizer a volta completa e encontrar aqui no início, de novo, sai aqui no fio da diagonal, conta 3 furos para encontrar o centro e faz mais uma volta completa, até você formar aqui mais 2 quadradinhos. Assim que você terminar, você tem esse resultado, então, você vai ter ó, as 2 carreiras de ponto ilhós de cada lado aqui do lado esquerdo. Agora, eu vou mostrar como você vai iniciar o próximo triângulo de ponto meio ilhós. Eu vou mostrar aqui como você inicia e depois você vai copiar desse que você já fez, porque o passo a passo é sempre o mesmo. Sempre sai o último fio no mesmo furo, sempre conta 3 em diagonal na direção que você vai fazer o triângulo e faz 5 fios na direção que você já tem bordado. Então, é só você seguir o desenho que você já tem, copiando as mesmas direções para você fazer o mesmo desenho. Então, você vai iniciar aqui nesse primeiro ponto ilhós da parte de baixo.
você conta 5 furos para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, contando com esse que está com a linha. Vai sair aqui no 5º furo. Agora, você conta 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do pontilhós. Inicia fazendo o pontilhós somente com o lado de baixo e o lado direito. Então, é só você bordar aqui 5 fios na parte de baixo e depois 5 fios aqui na parte de cima, ó, todos voltando para o mesmo lugar. Assim que você fechar o 5º fio, aquela mesma passagem que você faz em todos os pontos. Volta para o mesmo lugar primeiro. Você conta os 3 furos na direção do próximo pontilhós. Nós acabamos de fazer, ó, esse ponto. Então, agora a gente vai fazer esse ponto aqui da ponta. Então, você já conta 3 furos nessa direção. 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo pontilhós. E seguindo aquele desenho que eu mostrei do canto, você vai fazer os 5 fios a parte de baixo, do lado direito e da parte de cima. Então, é só fazer aqui todos os pontos, ó, sempre voltando para o mesmo lugar e vai bordar aqui os 3 lados. Assim que você fechar os 3 lados, você volta aqui em cima para o mesmo lugar. E agora, nós vamos começar a subir, então, você conta 3 furos em diagonal nessa direção. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do próximo pontilhós. Aqui é a ponta, então, é só você vir no seu desenho. O próximo ponto, você vai fazer somente o lado direito, somente o lado de cima. Então, aqui é o centro do pontilhós, que você contou os 3 furos em diagonal. Então, é só você sair aqui no seu lado direito e fazer aqui os 5 fios do lado direito e os 5 fios a parte de cima. Assim que você terminar de bordar os 2 lados, de novo, sai do mesmo furo e segue o mesmo desenho que você já tem. Então, eu acabei de fazer esse ponto, ó, faz mais 2 pontos do mesmo jeito, depois faz aquela ponta de cima. Você vai fazer a volta completa até você encontrar aqui no início. Vai fazer a volta completa, seguindo aquele desenho, copiando os lados, até encontrar aqui no início. Depois, a partir da parte de baixo, contando somente os furos sem linha, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5, sai de baixo para cima no furo 6 e vai começar a fazer o bordado para o seu lado direito. Então, conta 3 furos em diagonal, encontra o centro do ilhós, borda o lado esquerdo e o lado de cima. Conta 3 furos em diagonal, borda o lado esquerdo e o lado de cima. 3 furos em diagonal, borda somente o lado esquerdo. E vai seguir também o passo a passo até chegar aqui no início, fazendo esse último pontilhós. Todo do mesmo jeito, é o mesmo passo a passo, somente precisa ver a direção que você vai bordar aqui os 5 fios. Terminou a volta completa? A partir desse furo aqui do centro, da união dos 2 pontos ilhós, você pula 3 furos, sai no furo 4. Vai fazer desse ilhós o centro, saiu no furo 4, é aquele mesmo passo a passo lá do início. Conta 3 furos, contando esse que você está com a linha. 1, 2, 3. Encontrou o centro do ponto ilhós, borda mais 2 furos para o lado e depois faz 5 fios de cada lado até encontrar aqui no início. Então, é só você copiar esse desenho que você já tem, porque você já tem todos os lados bordados, já tem toda a contagem aqui de espaçamento. Então, você vai repetir esse desenho, depois começa de novo fazendo essa carreira em cima e embaixo, e vai fazer isso quantas vezes couberem no seu barrado. Aqui eu já adiantei o bordado, olha que lindo que fica. Sem as folhinhas, o bordado já está lindo. Então, se você quiser, você já pode fazer esse bordado sem as folhinhas mesmo. Olha que lindo que fica. Agora, nós vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse mesmo desenho para o lado direito. E começa do mesmo jeito. Vamos fazer aquela ponta de ilhós. A partir dessa ponta do lado direito, você começa a partir do segundo ilhós. Então, agora eu vou aproximar bem. E vai fazer o mesmo passo a passo. Sai de baixo para cima, nesse mesmo furo. Conta 3 em diagonal. 1, 2, 3. E de novo, vai fazer aqui a volta completa, todos os fios voltando para o mesmo lugar.
Assim que você fizer a volta completa com 5 fios de cada lado, vai contar aqui no início. Você sai na diagonal aqui de baixo, conta 3 furos para encontrar o centro do próximo ponto ilhós, faz a volta completa, sai na diagonal de baixo, igual a gente saiu aqui, ó, e vai fazer também 3 pontos ilhós. Assim que você terminar de bordar os 3 pontos, agora você vai sair na diagonal aqui de cima, porque nós vamos fazer mais 2 pontos ilhós aqui no alto, para a gente conseguir o mesmo resultado que a gente tem aqui do primeiro lado. Então, de novo, o mesmo passo a passo, conta 3 furos em diagonal, 1, 2, 3, para encontrar o centro do ponto ilhós. Esse fio da diagonal, você vai sempre contar em todo o desenho, é sempre o mesmo passo a passo. E, de novo, vai fazer aqui a volta completa, fazendo 5 fios de cada lado. Depois, sai na diagonal de cima, como eu acabei de sair aqui, conta os 3 furos em diagonal de novo, faz a volta completa, fazendo aqui os 5 fios de cada lado, até você completar aqui mais 2 pontos ilhós e ter esse resultado. Assim que você bordar os 2 pontos, você tem esse resultado. Agora, nós vamos fazer esse mesmo desenho na parte de cima. Então, a partir desse ilhós da ponta, você começa o passo a passo a partir do segundo ilhós, também a partir da ponta, vai sair com a sua linha de baixo para cima, e de novo vai começar o mesmo passo a passo, fazendo mais um ponto ilhós completo. Sempre começando fazendo aquela linha diagonal, 1, 2, 3, aqui é o centro do ponto ilhós, e de novo, vai fazer os 5 fios de cada lado, até você formar aqui uma volta completa, e depois vai fazer mais 2 pontos para completar aqui a linha de 3 pontos ilhós. Então, você vai fazer aqui os 5 fios de cada lado, até encontrar aqui no início, depois sai na ponta em diagonal mais alta, igual a gente fez aqui, conta os 3 furos para encontrar o centro, faz a volta completa, sai na diagonal de novo, conta os 3 furos e faz o terceiro ponto ilhós. Vamos subir aqui 3 pontos ilhós, igual a gente fez aqui do outro lado. Assim que você terminar os 3 pontos, você vai sair na diagonal de baixo e vai contar de novo os 3 furos em diagonal. 1, 2, 3, aqui é o centro do próximo ponto ilhós. E de novo, você vai seguir esse passo a passo até você bordar 2 pontos ilhós aqui para baixo. Então, é só você sair na diagonal, contar 3 furos, faz a volta completa até encontrar aqui no início, sai de novo na diagonal, conta 3 furos e faz mais uma volta completa até você bordar mais 2 pontos ilhós, igual o outro lado. Assim que você terminar os 2 pontos, você tem esse resultado. E agora, para encerrar o ponto ilhós, eu vou ensinar para vocês como iniciar o próximo triângulo. E depois você faz toda a repetição acompanhando esse desenho que você já bordou. Você vai iniciar nessa parte mais baixa, desse mesmo furo do ponto ilhós mais alto, você vai contar 5 furos para o lado, contando esse que está com a linha comum. 1, 2, 3, 4, 5, vai sair de baixo para cima no furo 5, começa contando os 3 furos para encontrar o centro do ponto ilhós. 1, 2, 3, então aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Depois que você encontrou o centro, agora você vem para o desenho para ver que lado que você vai bordar. Iniciamos, ó, nesse ilhós de baixo, ó, que é unido com aquele da ponta. Nós vamos bordar a parte de baixo e também o lado esquerdo. Então, você volta aqui no seu desenho, vai começar a bordar a parte de baixo. Então, é só você fazer aqui os 5 fios na parte de baixo, todos se encontrando naquele terceiro furo que você contou. Vai fazer aqui os 5 fios na parte de baixo e depois vai subir 5 fios do lado esquerdo. Assim que você fechar o último fio, você tem esse resultado. Volta para o mesmo lugar. Conta os 3 furos de novo. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Agora, você volta para o outro desenho. Fizemos esse ilhós que fica unido com o ilhós mais claro. Nós vamos fazer agora esse ilhós da ponta. Esse ilhós da ponta, ele tem bordado a parte de baixo, o lado esquerdo e a parte de cima. Então, você vai fazer esse mesmo desenho. Então, aqui você já encontrou o centro do ilhós. Então, é só você fazer o mesmo passo a passo, ó, todos os fios voltando para o mesmo lugar. E, de novo, vai fazer aqui os 5 fios para o lado, vai subir 5, virar 5, até você encerrar aqui no alto. Assim que você fechar aqui o último fio,
do mesmo jeito. Volta para o mesmo lugar. Como fizemos aqui a ponta, então a gente vai começar a subir. Então, conta 3 furos. 1, 2, 3, aqui é o centro do ponto ilhós. Volta para o desenho do centro. Depois que você faz a ponta, você vai começar a subir fazendo o lado esquerdo e o lado de cima. E vai fazer esse passo a passo a volta completa. Então, é só você seguindo aqui o desenho do centro, fazendo toda a repetição, sempre a mesma repetição. Assim que você terminar, você volta para o mesmo lugar. Para começar a fazer o próximo ponto. Então, agora é só você copiar os lados aqui do ponto ilhós que eu bordei no início, fazer a volta completa. Assim que você fizer a volta completa, você vem aqui embaixo, conta 1, 2, 3, 4, 5 furos que não tem linha e começa a bordar do 6. Então, sai no furo 6, conta 3 furos em diagonal para encontrar aqui o centro do ilhós. E segue a mesma sequência, borda só o lado direito e o lado de cima, depois encontra o centro. Borda o lado direito com o lado de cima, encontra o centro, borda só o lado direito. Terminou esse desenho? Volta aqui, volta a fazer a contagem. A partir do encontro dos 2 ilhós, pula 3 furos, sai com a sua linha no 4º furo. Conta 3 furos para cima, para encontrar aqui o centro do ponto ilhós, e faz uma volta completa. Vai fazer isso em todo o comprimento. Você pode encerrar, fazer do seu desenho quantas vezes couberem no seu barrado, mesmo se desenho terminando pela metade, ou se você não quiser que ele termine pela metade, você vem bordando, seguindo essa mesma sequência. Quando você fechar o último triângulo e você não tem espaço para fazer mais um triângulo completo, você pode encerrar apenas com esse triângulo na lateral. Então, você escolhe a maneira que você acha mais bonito. Então, agora eu vou terminar de preencher também esse triângulo e já volto pra gente, porque a gente ainda vai fazer o passo a passo das folhinhas. Assim que você terminar de bordar todos os pontos ilhós, olha o resultado lindo que você tem. E agora, para encerrar nossa aula, nós vamos fazer o passo a passo das folhinhas. Iniciando pelo ilhoso centro, você pode fazer esse ilhoso centro e esse triângulo mais escuro com um tom de verde, e depois esse ilhós mais claro com um segundo tom. Então, você pode escolher fazer 2 tons de verde ou fazer todo o trabalho de apenas uma cor. Você pode escolher linhas maiores e fazer várias folhinhas em todo o comprimento, ou se você não tem facilidade em bordar com linhas grandes, você pode escolher linhas menores, fazendo mais arremates. Então, a quantidade de linha você escolhe de acordo com a facilidade que você tem para bordar. Nós vamos iniciar com o ilhós aqui do centro. A partir desse 3º fio, a parte mais alta, você vai sair de baixo para cima, deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate, conta 3 furos para cima, 1, 2, 3, volta para o mesmo lugar. Agora, você entra um furo ao lado, volta para o mesmo lugar, e entra um furo do outro lado. Olha que fácil. Aqui, se você quiser um trabalho com bastante folhinha, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de mais uma folhinha aqui no canto, mas se você não quiser muitas folhinhas, você pula essa folhinha que eu vou mostrar agora e faz a próxima. Aqui você pode variar bastante, pode fazer a quantidade de folhinhas que você preferir, mais ou menos folhinhas. Como eu acho que a folhinha dá um detalhe todo especial no trabalho, então eu gosto de fazer bastante folhinha. Assim que você fechou o 3º fio, você vem para o avesso, você tem apenas 2 linhas. O lado direito, você tem 3. Então, para a gente deixar o nosso lado avesso o mais parecido possível com o lado direito, você vai passar a sua linha embaixo do 3º fio, que é o mesmo fio onde está a folhinha. E depois você vem passando a linha por baixo dos fios, até você chegar próximo à marcação que você fez. Então, se você vai fazer a folhinha do canto, você vem no canto. Se você escolheu fazer a próxima folhinha, é só você continuar fazendo a volta até chegar próximo à outra marcação que você fez. Então, como eu vou fazer aqui a folha da ponta, então eu saio, na ponta aqui do ilhós e vou fazer o mesmo passo a passo. 3 furos para cima, volta para o mesmo lugar,
3 furos em diagonal, 1, 2, 3. Volta para o mesmo lugar. E 3 furos para o lado. O terceiro fio, você sempre fecha ele, depois vem para o avesso. Antes, você vai fazer a marcação, ó, do terceiro fio do outro lado. Vem para o avesso para a gente fechar essa folhinha. Ela está apenas com 2 fios fechados, a gente vai fechar aqui o terceiro fio, para o nosso avesso ficar parecido com o lado direito. Então, você passa primeiro embaixo do fio onde tem a folhinha, e depois passa embaixo dos fios, igual o arremate, até chegar próximo à marcação que você fez. E agora, o mesmo passo a passo que você fez aqui em cima. 3 furos em linha reta. Agora, você entra um furo acima. Sempre, ó, os 2 primeiros fios voltam para o mesmo lugar. E agora, um furo abaixo. Vou fazer a marcação da ponta. Passa por baixo, ó, sempre primeiro embaixo do fio da folhinha. Depois sai na próxima marcação. E de novo, o mesmo passo a passo. 3 furos em linha reta. 3 furos em diagonal. Os 2 fios, ó, voltam sempre para o mesmo lugar. E agora, 3 furos em linha reta. Agora, nós vamos fazer a folhinha no terceiro fio. E de novo, para o lado avesso, passa embaixo do terceiro fio da folhinha para fechar ela. Olha o avesso como vai ficando bem parecido com o lado direito. A gente não tem o avesso perfeito no ponto ilhoso, mas a gente tenta deixar ele o mais organizado possível. Sai aqui, sai aqui na terceira linha, conta 3 furos para baixo, volta para o mesmo lugar, entra um furo ao lado, pode ser qualquer um dos 2 lados, o resultado é o mesmo. O importante é sempre você voltar 2 fios e o terceiro fio você sai do lado avesso. Fez aqui as 3 folhinhas, vem para o lado avesso, passa por baixo do terceiro fio de novo para fechar essa folhinha. Sai na outra ponta. 3 furos para baixo. 3 furos em diagonal. E agora, 3 furos em linha reta. Fechei o terceiro fio. Vou sair agora do terceiro fio do outro lado. Vem para o lado avesso. Passa embaixo do fio da folhinha. Sai no terceiro fio. E do mesmo jeito, 3 fios em linha reta. Um furo acima. E agora, um furo abaixo. De novo, vem para o avesso. Passa embaixo do terceiro fio e chega na outra ponta. E o mesmo passo a passo. 3 furos para o lado, volta para o mesmo lugar, 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar, e 3 furos para cima. Está pronto aqui as nossas folhinhas. Se você não quiser um trabalho muito cheio, você pode fazer somente as 4 folhinhas da lateral, ou somente as 4 folhinhas da ponta. Então, você escolhe também, se você quiser menos folhinhas, pode escolher qualquer uma das 2 maneiras, a que você achar mais bonito. O arremate é o mesmo arremate do ilhós. Primeiro, você passa embaixo do fio onde está a folhinha, que você ainda precisa fechar. Essa última folhinha, também deixar ela com os 3 fios fechados. E agora, você faz uma volta completa embaixo do ponto. Como você tem o arremate de início e fim do ilhós, e vai ter arremate de início e fim da folhinha embaixo desse ponto, uma volta já é o suficiente para o seu ponto ficar bem preso. Então, é só você fazer aqui uma volta completa, somente embaixo dos fios, e depois cortar próximo. E vai fazer depois a mesma coisa com a linha de início, é só fazer uma volta completa embaixo do seu ponto. Está pronta aqui a primeira parte da nossa folhinha. Nessa segunda cor de rosa, nós não vamos ter folhinhas. Nós vamos fazer agora a folhinha desse segundo triângulo que eu bordei da cor escura. Vou iniciar aqui da parte mais baixa e vou começar entre os 2 primeiros ilhós aqui de baixo. Vai sair nesse furo que é a união entre eles.
Também essa carreira tem 2 tipos de folhinha. Você pode fazer os 2 tipos, deixando o seu trabalho com mais folhinhas ou escolhendo apenas um, da maneira que você achar mais bonito. Esse trabalho inteiro você pode ir adaptando conforme o seu gosto. Nesse espaço entre os 2 pontos ilhós, você vai fazer uma linha reta de 3 furos, igual a gente fez lá em cima. Volta para o mesmo lugar. A maneira de fazer é a mesma. Agora, 3 em diagonal. 1, 2, 3. Volta para o mesmo lugar. E 3 em linha reta. 1, 2, 3. Então, está pronta a primeira folhinha. Agora, você vem para o avesso. Como nós não temos aqui o fio para fechar essa folhinha, você só vai passar embaixo desse último fio que você bordou, aquele fio de 3 furos em diagonal. Ó, somente para fechar aqui esse fio. E agora, você vai passar a sua linha por baixo dos fios do ilhós, até chegar na ponta dele. Nós vamos fazer outra folhinha na ponta. Se você não quiser essa folhinha da ponta, é só você continuar passando aqui embaixo do ponto até chegar na próxima marcação. Agora, sai aqui na ponta do ilhós. E faz o mesmo passo a passo. 3 furos para baixo. Volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal. Essa folhinha vai ser feita toda do mesmo jeito, a contagem é sempre igual. 3 em diagonal e 3 em linha reta. O terceiro fio você não volta para o mesmo lugar, você vem para o avesso, que a gente vai fazer agora a folhinha na união dos próximos pontos. Vem para o avesso, como você tem aqui essa linha para fechar a folhinha, então você passa primeiro embaixo dela e depois vem passando embaixo dos pontos até chegar próximo aqui a outra marcação. Sai naquele furo que é a união dos 2 pontos e de novo o mesmo passo a passo que você fez aqui embaixo. 3 furos em linha reta. 3 em diagonal. E depois 3 em linha reta. Agora, para o nosso vídeo não ficar muito longo, você vai fazer o mesmo passo a passo na ponta e depois mais uma folhinha igual a essa na união desses outros 2 pontos. Então, vou só mostrar aqui a passagem mais uma vez e depois você repete. Então, fechei aqui o terceiro fio. Como não tem aqui a linha para mim passar por baixo, eu vou passar embaixo aqui desse fio do centro. Se você achar que a sua folhinha vai ficar mais bonita, se você passar embaixo dos 2 fios, você também pode passar. Pode tentar as 2 maneiras e ver qual maneira fica mais bonito o seu avesso. Então, passei aqui embaixo desse fio do centro, ó. Já fechei aqui as 3 folhinhas. Agora, eu venho passando por baixo do ilhós de novo, até chegar na ponta. Então, agora você segue esse passo a passo, fazendo aqui a folhinha da ponta e mais uma folhinha nesse outro espaço. Assim que você fechar o terceiro fio dessa folhinha, nós não vamos fazer essa ponta, porque ela está ligada ao ponto ilhós, então a gente já vai pular para o próximo espaço. Então, você vem para o lado avesso, e dessa vez, você vai passar embaixo aqui do fio da folhinha. Vai passar por baixo do ilhós, fazendo a volta completa embaixo do ilhós, até você chegar no próximo espaço. E de novo, vai fazer o mesmo passo a passo. 3 furos para baixo, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. 3 furos em linha reta. Agora, nós vamos fazer uma folhinha aqui na ponta de baixo e outra aqui na ponta de cima. Então, de novo, ó, vem para o avesso. Como a gente ainda não tem aqui o fio para passar por baixo, ó, passa embaixo aqui do fio da folhinha. Passa embaixo do ponto ilhós, até você chegar aqui no primeiro canto. Ó o nosso avesso como vai ficando organizado. Chegou aqui na ponta, de novo, o mesmo passo a passo.
3 furos em linha reta e 3 furos em linha reta. Sempre 2 linhas retas e uma linha diagonal. Agora, marca a próxima ponta, vem para o avesso, passa embaixo do fio da folhinha para fechar as folhinhas, passa embaixo do fio do ilhós, até chegar na próxima marcação. Agora, faz a folhinha para o lado de cima. 3 furos para o lado. 3 furos em diagonal. E 3 furos para cima. Esse é o passo a passo que você vai fazer em todas as pontas, ó. Então, agora eu vou mostrar como você vai fazer o passo a passo aqui desse espaço e depois você repete. Marca o espaço aqui entre os 2 pontos ilhós. Vem para o lado avesso, passa primeiro embaixo da folhinha, passa embaixo dos fios do ilhós. Sai aqui na união dos 2 pontos. E você repete esse mesmo passo a passo. 3 furos para o lado. Volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal. Volta para o mesmo lugar. 3 furos em linha reta. Como a gente não vai fazer a folhinha nessa ponta, você já pula para o próximo espaço. Então, vem para o lado avesso. Passa embaixo do fio da folhinha. Passa embaixo do ponto ilhós. Como a gente não vai fazer a ponta, então, você já passa embaixo aqui de todo o ponto, já para sair na próxima união dos pontos. E agora, você faz esse passo a passo até chegar aqui no alto. Quando você chegar nessa última folhinha, você pode escolher fazer uma folhinha aqui no canto ou não. O nosso desenho tem 36 pontos de altura. Se você escolher fazer uma folhinha aqui nessa ponta, igual você fez aqui, ó, fazer aqui em cima e depois também aqui embaixo, você vai ficar com o desenho com 40 quadradinhos de altura. Então, você pode escolher fazer ou não essa lateral. Eu não vou fazer essa ponta, então, eu já vou fazer a folhinha aqui nesse outro espaço. Eu quero que o meu desenho fique com 36 quadradinhos. Então, eu marco aqui o outro espaço. Vem para o lado avesso de novo. Vou passar por baixo do fio do ilhós. Eu já passei embaixo daquele terceiro, embaixo daquele fio para fechar essa folhinha. E agora, eu venho passando aqui embaixo do ilhós até chegar próximo a outra marcação. E vai fazer o mesmo passo a passo. 3 furos em linha reta, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. E 3 furos em linha reta. Agora, faz a marcação aqui da ponta. Vem para o lado avesso. Passa embaixo desse fio aqui do centro. Passa embaixo do ilhós. Até chegar aqui na ponta. Então, você vem escondendo a sua linha da maneira que você acha que fica mais bonito, ó. Vai fazendo aqui a passagem de linha toda escondida por baixo do ilhós. E agora, segue o mesmo passo a passo. 3 furos para cima, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. E 3 furos em linha reta. Agora, você vai fazer esse passo a passo, descendo aqui todos os pontos. Assim que você chegar na ponta, você tem esse resultado. A minha linha está acabando. O arremate da folhinha é o mesmo que você escolheu para fazer no ponto ilhós. Então, você pode passar por baixo do ilhós, você pode fazer o nozinho. Se você quiser, faz o nozinho aqui na folhinha. E a ponta da sua linha, você passa por baixo do ilhós aqui para esconder a ponta da linha. Então, eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz no ilhós. Então, eu vou passar primeiro embaixo do terceiro fio para fechar essa folhinha. Vou chegar aqui na lateral do ilhós.
Como esse ilhós tem 3 lados bordados, se você quiser, você pode fazer a volta completa aqui embaixo, fazendo umas 2 voltas. Ou você faz aquele remate que eu mostrei, ó. Passei aqui até a lateral do ponto, passo por cima dessa primeira linha e por baixo das outras, voltando aqui os pontos. Voltando até a outra lateral aqui do ilhós. Se não sentir segurança, de novo, pode passar embaixo, pode passar por cima do primeiro fio e por baixo dos outros pontos, ó. Então, você faz aquele arremate que você sente mais segurança e que você está mais acostumado. Agora, eu vou pegar uma nova linha para continuar aqui o nosso desenho. Para iniciar a outra folhinha, é só você sair de baixo para cima do espaço onde você já ia fazer a próxima folhinha. Então, como eu ia fazer a folhinha aqui na ponta de baixo, eu já saio com a minha nova linha de baixo para cima. Deixo um pedaço de linha para fazer o arremate. E faço o mesmo passo a passo das outras folhinhas. 3 furos para o lado, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. 3 furos em linha reta. Fechou aqui o terceiro fio, você vai fazer agora a folhinha que fica entre os 2 pontos ilhosos. Então, você vem para o lado avesso, passa embaixo do mesmo fio da folhinha, passa embaixo dos outros pontos, passa embaixo dos outros pontos, até você chegar aqui na marcação. E também vai fazer o mesmo passo a passo que você fez na ponta, você também vai fazer aqui no centro. 3 furos para o lado, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. E 3 furos em linha reta. E assim que você terminar a volta completa, você tem esse resultado. Olha que lindo que fica. Como eu dei para vocês a ideia de fazer com o segundo tom de verde esse ilhós mais claro, eu escolhi aqui um tom de verde também um pouco mais claro, para mostrar para vocês como fica esse desenho fazendo 2 tonalidades de verde. Aí você pode escolher se você quer bordar com apenas um tom de verde ou 2. O passo a passo, ele é o mesmo que a gente acabou de fazer. Você vai iniciar nesse fio mais alto aqui do ponto ilhós. Também deixa um pedacinho atrás para fazer o arremate. E o passo a passo é o mesmo. 3 furos para o lado. Então, esse é um modelo que ele tem bastante folhinha. Então, por isso que você pode ir escolhendo se você quer fazer todas as folhinhas, somente as folhinhas da ponta, ou somente essas folhinhas entre os pontos ilhosos. Então, você pode ir variando o seu trabalho de acordo com o seu gosto. Fez a linha reta, vai fazer aqui os 3 furos em diagonal, mesmo passo a passo, igualzinho. E depois, os 3 furos em linha reta. Agora, vamos fazer a folhinha que fica entre os 2 pontos ilhosos. Então, de novo, passa primeiro embaixo do fio onde tem a folhinha. Depois, vem passando por baixo do fio do ilhós, até chegar na marcação aqui entre os 2 pontos. E do mesmo jeito, 3 furos em linha reta. Três furos em diagonal. E 3 furos em linha reta. E, de novo, você vai seguir esse mesmo passo a passo até você fazer também uma folhinha aqui na ponta e mais uma folhinha entre os 2 pontos. Como eu não vou fazer a folhinha da ponta, então, eu já vou sair com a minha linha do outro lado para continuar fazendo as folhinhas. Então, vem para o lado avesso, passa embaixo dessa folhinha para fechar o ponto. E depois por baixo do ponto ilhós até chegar na próxima marcação.
E agora, você vai fazer o mesmo passo a passo para o outro lado. 3 furos para cima, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. 3 furos em linha reta. Agora, eu vou fazer a folhinha aqui da ponta. Então, é só você fazer a passagem de novo do mesmo jeito. Passe embaixo dos fios aqui da folhinha. Passe embaixo dos fios ilhosos, até de novo chegar próximo à sua marcação. Vai fazer agora a folhinha da ponta. 2 furos. 3 furos para cima. 3 furos em diagonal. 3 furos para o lado. Agora, você vai fazer, seguindo esse mesmo passo a passo, mais uma folhinha aqui entre os 2 pontos e mais uma folhinha aqui na ponta. Essa última folhinha, ela vai ficar unida com a folhinha do outro lado. Assim que você fechar os 3 fios, nós vamos fazer agora uma folhinha que fica aqui do outro lado. Então, você vem para o avesso e dessa vez você vai fazer a volta embaixo do ilhós até você chegar do outro lado, nesse fio aqui da ponta de baixo. De novo, vai fazer a folhinha e vamos fazer o mesmo passo a passo. Então, 3 furos para baixo, 3 furos em diagonal, 3 furos para o lado, faz a marcação aqui do espaço entre os 2 pontos, passa embaixo do fio da folhinha, sai aqui na marcação e faz o mesmo passo a passo. Agora, faz a marcação aqui da próxima folhinha. Como a gente já tem muita folhinha aqui na parte de cima, então, você faz a passagem, chega aqui na marcação. E aqui nós vamos fazer somente uma folhinha em diagonal. 1, 2, 3. Nós não vamos fazer aqui as 3 folhinhas. E já faz a marcação do outro lado, só para não ficar muito cheio aqui esse centro. Então, agora, se você quiser, você pode passar a sua linha por baixo do fio da folhinha do outro lado, ó, só para fechar essa linha. E depois passa embaixo do ponto ilhós, até chegar aqui do outro lado. E do outro lado, você faz a mesma coisa, somente o fio em diagonal. 1, 2, 3. E já faz a marcação aqui da próxima ponta. E do mesmo jeito, passa embaixo do fio da folhinha, que já está bordado do outro lado. Depois, embaixo do ilhós, até chegar aqui na ponta. Agora, esse passo a passo que eu vou mostrar, você vai fazer na ponta do ilhós, no centro entre os 2 pontos e na ponta do segundo ilhós. Então, você faz o fio linha reta com 3 furos de comprimento, o fio da diagonal, vai ficar unido com esse de baixo, e o fio em linha reta. E vai fazer as mesmas passagens, formando mais 2 folhinhas aqui em cima. Assim que você terminar todas as folhinhas, você tem esse resultado. Agora, nós vamos fazer o mesmo passo a passo aqui na parte de baixo. Começa pelo canto aqui mais baixo desse primeiro ilhós. Como o passo a passo é o mesmo, então, eu vou iniciar aqui a primeira folhinha e depois vocês completam. Porque a contagem é igual, a maneira de passar do ilhós para o outro é o mesmo. Então, eu vou ensinar aqui o passo a passo da primeira folhinha e depois vocês passam a passagem fazendo o mesmo passo a passo que você fez aqui em cima. Então, conta 3 furos para o lado, volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar. E 3 furos em linha reta.
E do mesmo jeito, faz a marcação aqui do centro, faz a passagem de linha, segue esse mesmo desenho aqui no centro e vem fazendo esse passo a passo até você encerrar, ó, no centro desses 2 pontos. Assim que você fechar todas as folhinhas, agora você vai começar a fazer as folhinhas para o outro lado. E a mesma contagem. 3 furos para baixo. 3 em diagonal. 3 em linha reta. E de novo vai fazer o mesmo passo a passo. Uma linha reta, uma linha em diagonal e outra linha reta. E de novo vai fazer o mesmo passo a passo. Então agora você faz uma folhinha entre os 2 pontos ilhós e uma folhinha aqui na ponta. Assim que você fechar essa última folhinha, você vem aqui nessa marcação, vai fazer apenas um fio em diagonal. 1, 2, 3. Vai fazer agora a marcação do outro lado. Faz mais uma linha em diagonal. 1, 2, 3. Faz a marcação agora da ponta. E agora faz o mesmo passo a passo. 3 furos para o lado. Volta para o mesmo lugar. 3 em diagonal. 3 em linha reta. E agora, de novo, faz mais uma folhinha entre os 2 pontos e uma folhinha aqui na ponta. E assim que você terminar a parte de baixo, você tem esse resultado. Então, agora você vai preencher, seguindo esse mesmo passo a passo, todos os desenhos. Assim que você terminar de bordar todas as folhinhas, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais delicado que você vai conseguir ter. Tem que bordar com paciência, é um bordado demorado, mas vale muito a pena você bordar esse modelo. Então, esse é o nosso avesso, ó, a gente não tem o avesso perfeito, mas ele precisa ficar o mais organizado possível. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo ponta e ilhós para barrados e pano de prato. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma amostra nova. São sempre técnicas e modelos diferentes. Então, eu estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.